Assembleia de Deus, do Ministério de Pinheiros, do Ministério do Ipiranga, perdão, congregação em Pinheiros, e hoje está conosco a Alessandra Luizari. Ela é terapeuta e especialista em educação socioemocional. O Facebook e Instagram dela são @Alessandra Luizari, tudo junto e minúsculo. Vamos estar falando um pouco hoje dessa socioeducação emocional, de como juntando pais e filhos. Esse é o nosso tema de hoje. Alessandra? Boa noite, Tirza. Primeiramente, quero agradecer, o convite e dizer que estou muito feliz de poder contribuir, com a comunidade de vocês, trazendo esse tema que é tão importante, a gente entender algumas coisas que a palavra de Deus nos ensina, mas às vezes a gente não consegue muito colocar em prática, Então, o meu intuito aqui hoje vai ser conseguir mostrar para vocês as entrelinhas da palavra no que diz respeito aí a como a gente ensina, a criança no caminho que ela deve seguir, Uma frase tão simples e às vezes a gente tem tanta dificuldade de colocar isso em prática, E antes da gente entrar propriamente no assunto, eu queria trazer um dado, E o pessoal que estiver entrando aí vai dando um alô pra gente, que eu já falei aqui pra Tirza que eu gosto de conversar, Que eu gosto da interação, que ficar falando sozinha aqui não é meu forte, não. Então, vamos lá. Se vocês tiverem dúvidas também, vai colocando aí, tá? Mas olha só, um dado bem importante e atual, 86% dos brasileiros hoje sofrem com algum transtorno emocional, como ansiedade, depressão, síndrome do pânico. É um número muito alto, E por que lá na palavra fala assim, ensina a criança no caminho que ela deve seguir e jamais se desviará dele, O que a gente está fazendo de errado aí no meio do caminho que a gente está desviando desse caminho, Vamos entender um pouquinho aqui hoje, então. Essa passagem está lá em Provérbios 22, Primeiro, então, o que é esse caminho? O caminho é tudo o que eu sou, As coisas que eu acredito, a maneira como eu me comporto, E as coisas que eu realizo. Então, é tudo, Esse caminho envolve tudo. E o que eu preciso fazer para me manter, nesse caminho? Eu preciso manter o equilíbrio entre a minha mente, o meu emocional, E a parte espiritual. Então, nós somos, a ciência já comprova, mas a Bíblia já tinha dito isso pra gente antes, Que nós somos essa tríade. Nós temos uma inteligência espiritual, que vem de Deus, A sabedoria que vem de Deus. Nós temos uma inteligência que é emocional, e nós temos uma inteligência que é a racional, o famoso QI aí que todo mundo conhece. E quando a gente consegue, então, estabelecer esse equilíbrio, a gente consegue seguir nesse caminho, que os nossos pais aí nos ensinam. Por quê? Imagina um triângulo, A base desse triângulo é a parte espiritual e a parte emocional. Se alguma dessas duas coisas não vai bem, a parte racional é a que sofre. E se eu não consigo pensar bem, nada vai bem na minha vida. Faz sentido isso? Ou é muito abstrato, O que eu estou falando aqui? A Bíblia já mostra pra gente esse equilíbrio, quando fala lá sobre Salomão, que Deus deu sabedoria para Salomão, mas que ele também deu entendimento e largueza de coração, A gente sempre vai ver quando a palavra fala de sabedoria, que tem essa tríade. Sempre vai falar de sabedoria, de conhecimento e dos sentimentos, Então, é assim que a gente foi criado por Deus, Mas então, o que será que a gente tem feito aí, que a gente tem desviado desse caminho? Vamos entender um pouquinho. Então, paz do Senhor aí para quem está entrando, O que nós, como pais, podemos fazer para, de fato, colocar essa palavra em ação? Ensinar, a criança no caminho que ela deve seguir. Eu vou trazer alguns dados aqui agora, tá? No começo pode parecer um pouco perdido, mas eu preciso fazer essa introdução para a gente conseguir entender todo esse contexto, tá? O que eu percebo hoje, A gente vive numa correria,
mesmo agora, na quarentena, a nossa vida ela continuou corrida, né? Quem é pai, quem é mãe, principalmente, porque agora os filhos estão em casa o dia inteiro, a família está em casa o dia inteiro, então é mais roupa para lavar, é mais casa para limpar, é mais comida para fazer, e ainda tem que acompanhar os filhos lá na aula online, né? Então a sobrecarga do dia a dia faz a gente entrar como se fosse num piloto automático. E a gente não para para pensar, e a gente não para dar importância para as coisas que realmente importam, que é essa base que eu falei, emocional e espiritual. Né? Você que está aí assistindo, já para e reflete. Quantas vezes você leu a Bíblia essa semana? Quantas vezes você parou para fazer uma oração mais profunda? Quantas vezes você parou para olhar lá para dentro de você e tentar entender o que estava acontecendo com os seus sentimentos? A gente não tem o costume, né, de fazer isso. A gente tem o costume de prestar atenção nas coisas de Deus só quando a gente está lá na igreja, ou quando a gente está assistindo agora, né, um culto online. A gente não tem esse costume de fazer isso o tempo inteiro. E o que acontece? Né? No meio dessa correria, a gente então não para dar importância para essas coisas que são realmente importantes. E quando a gente entra nesse piloto automático, quem aqui já teve carro automático ou já viu esses filmes aí, né, que os pilotos de avião aparecem? Quando a gente liga lá o piloto automático, o que acontece? A gente sai do controle. É o piloto automático que toma conta e a gente sai do controle. E na nossa vida também é assim. Quando a gente vai fazendo as coisas sem pensar no que a gente está fazendo, a gente sai do controle. E eu acabo não controlando tudo que acontece à minha volta. Né? Eu não controlo o meu resultado. Eu queria que vocês gravassem essa palavra aqui, resultado. A gente vai usar essa palavra aqui algumas vezes hoje, tá? Agora na quarentena a gente até tem saído um pouco desse piloto automático porque as pessoas estão mais preocupadas, né? Preocupada com o próprio vírus, né? Que está na rua, então tem aquele medo, vou pegar, não vou pegar. Preocupada com as contas, né? Que tem aí para pagar o mês que vem. Então as pessoas se permitiram, né? Parar um pouquinho, olhar lá para dentro, falar, opa, o que é que está acontecendo aqui, né? Será que Deus está querendo mostrar alguma coisa para gente com essa pandemia? E então as pessoas saíram um pouquinho do piloto automático e isso é ótimo, né? A palavra de Deus fala que Deus ele consegue transformar o que é mal em coisa boa, né? Então Deus nos deu esse momento para refletir, né? Mas nem sempre é assim. Muitas mães que chegam até mim, elas perguntam assim, Alessandra, o filho já é adolescente, né? E elas falam, Alessandra, não sei onde eu errei. Aonde eu errei? Ela já teve um resultado ali ruim, ela já viu que o filho não está indo pelo caminho que ela ensinou, ou que ela acha que ensinou, e ela fala, não sei onde eu errei. Né? Então, eu queria que a gente entendesse aqui hoje o que é que determina esse nosso resultado. E quando eu falo de resultado, é o que acontece com você, pai, mãe, e o que acontece com o seu filho. Porque até aí, por volta dos 10 anos de idade, ou pelo menos enquanto ele mora com você, você tem o controle sobre o que acontece na vida dele. É ou não é? Né? Quem está assistindo aí a gente já fala para mim como que é essa situação aí na sua casa. Será que você já perdeu esse controle? E é engraçado que mesmo a grande maioria das alunas que eu atendo são cristãs, né? Embora o curso não é exatamente voltado só para cristãos, né? O curso é para qualquer tipo de pai, para qualquer tipo de mãe, mas a grande maioria são cristãs. E mesmo sendo cristãos, tendo o respaldo da palavra, a gente chega na mesma história. Onde é que eu errei? Né? Então vamos entender aqui. O que é que determina, então, essas coisas que acontecem comigo, né? Esse resultado que eu tenho e esse resultado que o meu filho tem, né? Que vai chegar lá naquele número que eu falei lá em cima, 86% da população hoje sofre de algum transtorno emocional. Vamos ver o que a palavra fala, né? E lá em Gálatas fala assim, porque tudo o que o homem semear, isso também ele ceifará, né? Então, Gálatas 6:7, para quem gosta aí, né, de acompanhar pela Bíblia, o que é esse ceifar? Né? O que é esse semear? O que é esse ceifar? O semear, quando que eu semeio?
qualquer atitude que eu tenho, qualquer escolha que eu tenho, né? Então, na verdade, o que determina, lembra da palavra resultado, né? O que determina o meu resultado são as minhas atitudes, são as escolhas que eu tenho no dia a dia. E se eu estou naquele piloto automático, se eu não percebo, se eu não paro para prestar atenção e tomar uma atitude, uma escolha consciente, a coisa vai de qualquer jeito. E aí o resultado também vai vir de qualquer jeito, né? Mas vamos lá. O que é que determina? Então, eu quero que a gente faça uma escala aqui, tá? Vocês vão... então, vai guardando aí. As minhas atitudes determinam os meus resultados. Às vezes eu não estou olhando direto para a câmera, porque os comentários estão de um lado e a Tirza está do outro, então não liga não se eu não estiver olhando aí direto para a câmera, tá, gente? Estou vendo os comentários de vocês aqui. Então, vamos lá. O que determina, então, essas nossas atitudes, Alessandra? O que é que faz eu agir da maneira como eu ajo no dia a dia? Né? Tomar as minhas atitudes, as minhas escolhas, né? Vamos ver o que a palavra fala, né? Lá em Filipenses 4:8 fala assim, que tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, puro, amável e de boa fama, se há virtude nisso, se há algum louvor, nisso pensai. Por que será que Paulo fala isso pra gente? Pra gente pensar em coisas boas, em coisas que são louváveis, coisas virtuosas. Porque é justamente os nossos pensamentos que determinam as nossas atitudes. Então, é tudo aquilo que está na minha mente que vai determinar a maneira como eu ajo, né? Então, pensa nas escolhas que você já fez na sua vida como pai, como mãe. Né? Quando você for escolher a escola que você ia colocar o seu filho, quando você for escolher qual médico levar ele, quando você for escolher qual brinquedo comprar para ele, se ia dar um celular, se não ia, né? Então, todas essas atitudes parecem coisas banais, mas elas é que determinam o nosso resultado. E essas atitudes são determinadas pelo que você pensa, por aquilo que mora aqui no seu pensamento, né? Por aquilo que mora aqui no seu pensamento. Então, a gente tem que cuidar do que a gente está alimentando a nossa mente. Então, mas vamos mais a fundo. Então, os nossos pensamentos determinam as nossas atitudes, que determinam os nossos resultados. Está acompanhando até aqui? Tudo tranquilo? Então, vamos lá. Vamos mais a fundo. Em Efésios 4:26, a palavra fala assim: ficai furiosos, mas não pequeis. E em Provérbios fala que quem não sabe se controlar é tão sem defesa quanto uma cidade que não tem muros. Né? Então, o que será que Paulo está querendo dizer aqui? O que será, né, que essa passagem de Provérbios está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que a gente precisa cuidar das nossas emoções, do nosso estado emocional. Eu posso, aquela raiva, ela pode vir, mas eu preciso saber controlar aquilo. Porque se eu agir no impulso, lembra? As minhas atitudes determinam os meus resultados. Se eu agir no impulso, eu vou brigar, de repente, com aquela pessoa que me maltratou e aquilo não vai dar certo, né? Vai gerar uma consequência ruim. Mas, se por outro lado, alguém me atingiu ali, mas eu segurei, compreendi, não pequei, isso vai gerar um outro resultado, né? Então, é o meu estado emocional que determina, na verdade, as coisas que vão passear pela minha mente, os meus pensamentos, que vão determinar a minha atitude e vão determinar o meu resultado. Mas, Alessandra, a gente tem como controlar esse estado emocional? Né? A paz para quem está entrando aí. A gente tem? Será que a gente tem como controlar? Aqui nesse próprio versículo que eu falei, né? Ficai furiosos, mas não pequeis. Já mostra que, poxa, a gente pode controlar. Né? Se Paulo conseguia controlar, se Jesus conseguia controlar, a gente também consegue. Por isso que é importante também a gente ter esse equilíbrio de Deus com a gente, né? Da parte espiritual, a inteligência espiritual, né? A sabedoria. Lá na palavra fala que o conhecimento não é suficiente. Tem uma passagem que fala que a letra mata, e essa aí eu vou deixar para vocês, estudiosos da Bíblia, colocarem para mim a referência bíblica. Vamos ver quem está afiado na palavra aqui. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Não basta eu conhecer uma coisa, eu preciso ter a sabedoria, e a sabedoria vem de Deus.
né? Então, uma coisa complementa a outra. Tudo que eu estou falando aqui para vocês hoje, se vocês pegarem esse conhecimento, mas não tiver a sabedoria para aplicar, não vai valer de nada, né? Então, vamos lá. Porque eu quis fazer essa introdução para vocês, porque o nosso estado emocional, ele depende de um padrão emocional. E esse padrão emocional, cada um tem um, né? Você já viu? Tem gente que é mais irritada, tem gente que é mais tranquila, tem gente que é mais amorosa, tem gente que é mais, né, sangue quente, sanguíneo. O que é que determina esse padrão emocional que a gente tem, né? Ele é forjado até os 6 anos de idade. Aí a gente volta lá no versículo que a gente citou primeiro, ensina a criança no caminho que ela deve andar. E tem uma versão que fala, até quando ela envelhecer, não se desviará desse caminho. Então, por quê? Hoje a ciência comprova, e eu falo que quanto mais eu estudo, mais eu vejo que tudo, na verdade, que a gente precisa saber, está na Bíblia, né? A gente que não consegue ler e compreender. Forjado até os 6 anos de idade, esse estado, esse padrão emocional. É até os 6 anos de idade que você ensina a criança a lidar com as emoções. E até os 8 anos, esse padrão emocional ele vai se consolidar. E é entre os 6 e 8 anos que a criança ela começa a aprender a questão dos valores. É aí que você vai começar a ensinar para ela, na verdade a gente começa a ensinar desde cedo, mas isso vai se consolidar até os 8 anos. Fé nela, fé em Deus, honestidade, respeito, amor ao próximo, aqui você pode englobar todos os valores que você tem, né? E aqui eu queria que você parasse um minuto e pensasse, você que é pai, que é mãe, quais valores você tem? O que é que você acredita que é importante? Será que você tem conseguido passar isso para o seu filho? Será que você conseguiu ensinar isso para ele? Isso se consolida até os 8 anos de idade. Alguém está perguntando aqui. E se ensinarmos e quando a adolescente se desviar? Pois é, Carla. A gente está falando aqui justamente como a gente faz para ensinar isso até os 8 anos de uma forma sólida para que a pessoa não se desvie. Porque se a pessoa se desvia, na verdade significa que a gente não conseguiu ensinar para ela de forma sólida. Ela não tem esse emocional forte, ela não tem esse espiritual forte e ela vai se perder em algum caminho, no caminho aí, em algum momento da vida, tá? Então, vamos lá. Eu precisava dar essa introdução para vocês, para a gente entender o que significa esse versículo. Tudo isso foi para explicar um versículo, né? Ensina a criança no caminho que ela deve seguir. E até quando envelhecer, ela não vai desviar desse caminho. Então, eu preciso construir no meu filho um emocional forte e um espiritual forte. Quando a gente fala do espiritual, está englobado tanto a parte dos valores, né, a fé, como principalmente o relacionamento com Deus, né? Porque lembra que só o Espírito Santo é capaz de dizer para a gente, né, de nos exortar, de dizer para a gente quando a gente peca, quando a gente está errado. Eu preciso ensinar o meu filho a ter esse relacionamento com Deus desde cedo, né? Porque muitas coisas não vai ser nem eu que vou mostrar, vai ser o próprio Deus. Então, se você ensinar essas duas coisas, a parte racional ela vai ficar saudável, né? Porque quando a gente fala de transtornos mentais, na verdade a gente está falando de uma situação que afeta a parte cognitiva da pessoa. Quem é ansioso, tem síndrome do pânico, não consegue muitas vezes sair de casa para trabalhar. O que é que tem de racional nisso? Nada, né? Afeta completamente a parte cognitiva. Porque é tudo interligado, né? Emocional, espiritual e racional. Mas vamos lá, vamos entender qual é esse caminho que eu tenho que ensinar para a criança, então? É o caminho do caráter, dos valores espirituais e morais e desse padrão emocional, né? E o que é que a gente precisa fazer, então, para conseguir forjar esse emocional e esse espiritual forte no meu filho? Lembrando que primeiro a gente estabelece a base emocional. Depois a gente estabelece a base
dos valores e dos padrões espirituais. Por quê? Porque a criança, quando ela é muito pequena, para ela pode ter uma conexão, sim, com Deus, mas para ela, isso não é nada racional, né? Tudo que você ensinar ela vai assumir aquilo como verdade, ela vai fazer. Até os 8 anos de idade, a criança ela não tem ainda a parte cognitiva, a parte racional totalmente formada. Então, ela não consegue fazer esse raciocínio, né? Ah, minha mãe tá falando para eu fazer isso daqui, meu pai tá falando para fazer isso daqui. Não, mas eu acho que eles não estão certo, não. Eu vou por esse caminho aqui. Isso só acontece a partir dos 8 anos. De acordo com as experiências que a criança já tem, ela começa a, então, poder tomar decisões sozinha. Até lá, você falou para ela, é lei, ela vai fazer. E ela vai também copiar o que você faz, né? A gente ensina muito pelo exemplo. Mas então vamos lá. Primeiro a gente precisa, até os 6 anos, estabelecer essa base emocional. Todos nós temos 5 necessidades emocionais, né? E a Bíblia fala sobre essas necessidades emocionais. Eu vou citar para vocês, a gente não vai conseguir desenvolver todas elas aqui hoje, mas se der tempo eu quero desenvolver pelo menos uma, que é a que eu considero mais importante. Mas vamos lá, todo mundo tem 5 necessidades emocionais. E o que acontece quando eu não supro essas necessidades emocionais na criança, até lá os seus 6 anos de idade, ela continua trazendo, né, esses prejuízos até a vida adulta. Mas eu vou explicar melhor quais são esses prejuízos, mas vamos lá. Necessidade de pertença. O que é isso? É aquela necessidade de eu me sentir mesmo pertencente a algum lugar. Eu preciso me sentir parte da minha família, eu preciso me sentir amado ali, eu preciso me sentir querido, eu preciso sentir que ali é o meu lugar no mundo, né? Aí você fala, ué, Alessandra, mas tem criança que não se sente assim? Ah, você deve estar falando das crianças que crescem em orfanato. Não. 70% das crianças, elas desenvolvem essa questão do não pertencimento, né? E daí vem vários problemas. Então, 70% das crianças, não estou falando das crianças de orfanato, não, tá? Estou falando do seu filho que está aí dentro da sua casa. Se ele é uma criança carente, se ele é uma criança que vai buscar, que busca agradar todo mundo, se ele é uma criança que está sempre buscando resolver o problema dele fora de casa e não junto com você, pode ter certeza que ele tem essa necessidade de pertencimento não suprida, tá? A gente vai falar melhor sobre isso. Tisa, se tiver alguma dúvida aí, algo para acrescentar, fique à vontade. Estou vendo que você está querendo falar, fala comigo. E para essa criança sentir, né, sentir-se pertencida, não basta, né, só a gente dizer, ah, filho, eu te amo, ah, filho, eu tô esse presente aqui para você. Eu acho que, pelo pouco que eu tô aprendendo também, né, em psicologia, vai muito mais além de só as nossas palavras, o fato de a gente querer estar perto da criança. Eu tive que assistir um documentário e foi dito isso tipo em 1h30, que o seu tempo com seu filho é muito mais precioso do que um brinquedo que custa R$300. Para o seu filho e para o caráter do seu filho, o seu tempo é muito mais precioso para ele do que todo o resto. Continua. Exato. Não, mas esse é o caminho. Por que é importante a gente dar o nosso tempo para o nosso filho? Mas o tempo de verdade, né? Sem celular na mão, sem se distrair com outras coisas, para ele, né? O seu tempo para ele. Porque é ali que eu vou conseguir realmente ver o meu filho, observar o meu filho e sair daquele piloto automático, né? Porque às vezes a gente acha assim, mas Alessandra, eu tô lá, eu lavo a roupa, eu passo, eu cozinho, eu tô limpando a casa, tô lá fazendo tudo por ele, mas não está com ele, né? Então isso é algo extremamente importante. Na verdade, essa questão do pertencimento, cada pessoa, e se você ainda não aprendeu isso na faculdade, provavelmente você vai aprender, cada pessoa tem uma maneira de perceber o amor dos outros, né? E da mesma maneira como a gente percebe o amor dos outros, é como a gente expressa o nosso amor. Então, aquela mãe que tá lá lavando roupa, passando, cozinhando, limpando a casa, fazendo tudo,
ela está expressando o amor dela dessa maneira. Mas será que o filho está recebendo, ele está percebendo esse amor? Se ele não tiver a mesma linguagem dela, né? Quem já ouviu falar aí das linguagens do amor, se ele não tiver a mesma linguagem dela, ele não vai receber esse amor. É como se a gente estivesse conversando aqui, e eu falando em japonês, e você em inglês, e eu não entendo inglês, você não entende japonês, a gente não vai chegar a lugar nenhum aqui. Né? Quando a gente fala do amor, é a mesma coisa. Né? Então, por isso, quando existem essas diferenças de linguagem, a gente não consegue estabelecer essa conexão e a criança ela se sente um peixe fora d'água dentro de casa. E aí isso vai gerar alguns problemas, principalmente na adolescência, que vão ficar mais latentes na adolescência. Se der tempo, a gente discorre um pouquinho mais sobre isso no final, né? Mas vamos falar sobre as outras, né? Necessidades também. Nós temos 5. Tem essa necessidade de pertencimento, então tem a necessidade de autonomia. E aí os papais de plantão aí que são super protetores, né? Já vamos ligar aí as anteninhas e ficar atento, porque é uma necessidade emocional. Se eu podo, né, o meu filho da autonomia que ele precisa ter, ele vai crescer uma criança insegura. Né? Ele vai crescer uma criança achando que há uma pessoa que acha que não é capaz de fazer nada sozinho. Ah, porque meu pai sempre fazia para mim, minha mãe, eu fazia, minha mãe vinha, corrigia, né? Então, a necessidade de autonomia, ela também existe. A necessidade de expressar as emoções com segurança, né? Eu vim de uma geração, Tirza me parece aí ser bem mais nova, eu vim de uma geração que a minha mãe virava para mim e falava assim, filha minha não chora, filha minha não chora, filha minha é forte, né? E porque não tinha homem em casa, se fosse homem, menino não chora, né? Então, quando a gente não permite que a criança extravase as emoções dela, e a gente tem que entender aqui, né, que lembra que na palavra fala, você pode sim ficar com raiva, você não pode pecar diante da raiva, né? As emoções, elas existem por uma razão, e a gente precisa se permitir sentir todas elas, tristeza, raiva, frustração, enfim. Quando a criança não sente segurança em expressar também essas emoções, pode crescer uma criança mais fria, que não liga, né, para essa questão de sentimentos, e isso pode prejudicar muito os relacionamentos dela lá na frente. Mas temos ainda mais 2, né, necessidades emocionais aqui, que é a necessidade de respeito aos sonhos, e essa é uma necessidade que nasce lá mais na adolescência, quando a gente está, né, por volta de 12, 13 anos, querendo se descobrir quem é que eu sou, né? Para que Deus me colocou nesse mundo? O que eu tenho que fazer? Para que eu posso contribuir para um mundo melhor, né? Então, o adolescente, ele tem todos esses questionamentos internos e quando a gente não respeita os sonhos dele ali, seja qual for, né? Mesmo que pareça um sonho muito inadequado, ou um sonho muito banal, ou um sonho muito além do que você acha que ele consegue conquistar, a gente precisa acolher, né? Respeitar esse sonho. E aí, tentando conduzir ele para o melhor, mas respeitar, né? Então, quando a gente não faz isso, a pessoa, o adolescente, ele vai desenvolver aí para um caminho de querer conquistar os sonhos das outras pessoas. Né? Então, também vai ser uma pessoa aí sempre querendo agradar todo mundo, né? Sempre olhando mais para o outro do que para ela mesma, que acaba se contentando com a felicidade do outro. Só que, no final das contas, né? Isso é uma coisa que não dá certo, na verdade. A gente sempre precisa conquistar a nossa felicidade, a nossa realização. Senão, a gente vai trazer sérios prejuízos emocionais. E, por fim, porém não menos importante, necessidade de limites, né? Essa é uma necessidade também emocional, e a Bíblia fala muito sobre os limites, né? Que a gente precisa ensinar os nossos filhos, dar o limite para eles, porém com amor. E a gente tem que entender aqui que essa questão dos limites é uma questão de segurança para a criança. Se eu não dou limite, eu crio uma criança que ela não sente segurança nos pais, né? E eu atendo, grande parte, né, das mães que eu atendo, os filhos têm o déficit de atenção, o TDAH.
E uma das comorbidades muito presentes no TDAH é o transtorno opositor. O que é o transtorno opositor? É aquela criança mais birrenta, que não aceita quando você fala não para ela, que briga por tudo, que te opõe, né? Ela sempre vai contra o que você está falando para ela fazer. Às vezes uma coisa bem simples, do tipo, senta na mesa para a gente comer agora? Não. Ela vai sempre contra, né? E por quê? Né? Na verdade, vamos primeiro para as pesquisas, né? As pesquisas mostram que as crianças que têm esse transtorno opositor, elas estão ali num lar desequilibrado. Pais que brigam muito, ou pais separados, não existe um equilíbrio emocional ali e a criança se sente insegura, né? Na prática, o que é que eu vejo? Os pais, eles na tentativa, né, de proteger o filho no meio daquele caos que é a família, porque todo mundo briga, né, o tempo inteiro, o pai briga com a mãe, tem briga entre irmãos, às vezes vô, avó se mete também no relacionamento ali. Naquele caos, normalmente a mãe tenta proteger essa criança, né? E o que acontece quando a gente faz isso? A gente tenta proteger, já a gente tenta colocar o meu filho ali numa bolha, né? E a gente acaba deixando, então, a criança assumir o controle. A criança começa, sem os pais perceberem, ditar as regras da casa. Ela que decide a hora que ela vai dormir, ela que decide a hora que ela vai brincar, ela que decide a roupa que vai comprar, ela começa a decidir tudo. Porque tem o medo, né, de vir aquela birra, tem o medo de vir aquela coisa que ninguém gosta, né, de lidar com aquilo. Então a gente quer esconder e proteger a criança e nos proteger também, né? Então não deixa a criança expressar as emoções dela, não dá o limite necessário. Essa criança cresce extremamente insegura e quando acontece essa inversão, né, dos papéis, os filhos começam a exercer o papel dos pais. Essa segurança vai para água abaixo e é onde nasce o transtorno opositor muitas vezes, tá? Existem outras causas, mas eu sei, gente, que quem tá aqui, fala para mim, quem tá aqui que suspeita, né, que o filho tem aí o transtorno opositor? Legal, uma pergunta muito boa, Edivaldo. Qual o limite, né, entre a superproteção e a negligência? Era um tema que eu estava pensando em fazer uma live esses dias. Qual que é o limite, né, entre eu proteger o meu filho e entre eu não fazer nada por ele? Nesse sentido, você falou sobre a negligência, né? Eu preciso entender que quem tem o controle, ou quem deveria, pelo menos, né, ter o controle ali da situação da casa, são os pais. A gente jamais pode permitir essa inversão de papéis, né? Isso vai contra a palavra de Deus, e isso vai contra a maneira como nós fomos formados, né? Existe uma hierarquia, a gente precisa seguir essa hierarquia. Então, de novo, observação. Viu que a coisa saiu ali fora do controle? Dá um passinho para trás, observa e pensa. Tenta entender o que está acontecendo ali. Por que será que meu filho está fazendo isso? Por que será que tem essa birra? Será que eu devo proteger? Proteger do quê? Qual a consequência de eu fazer essa super proteção com ele agora? Né? Lembrando que quando a gente fala de super proteção, quando a gente faz essa super proteção, a gente acaba não ensinando para o nosso filho um conceito extremamente importante, que é a autorresponsabilidade. Né? Então vamos imaginar uma situação bem simples. Bem simples. Tô indo levar o meu filho na escola, sei que agora a gente está na quarentena, né? Mas vamos pensar antes. Tô indo levar meu filho na escola e ele esqueceu um brinquedo que ele gosta muito em casa e era, sei lá, dia do brinquedo. Queria levar o brinquedo para a escola. E ele esqueceu, ele sabia que tinha que levar e esqueceu. Para evitar uma birra ou um chororô, o que eu faço? Eu volto para pegar o brinquedo que ele esqueceu. Quando eu faço isso, eu tô, então, querendo proteger ele dessa frustração, me proteger também, né, desse sofrimento de ter que lidar com essa situação, do choro e etc. Mas quando eu faço isso, eu tô mostrando o que para ele, resumidamente? Você errou e eu tô indo consertar. Você esqueceu o brinquedo, ou você esqueceu o estojo, ou você esqueceu, enfim, alguma coisa, e eu tô indo lá consertar o que você errou. Ele começa a entender que não é responsabilidade dele
reparar os erros que ele cometeu. Percebe a gravidade disso? Parece algo tão simples, né? Mas percebe a gravidade até onde isso pode chegar? A gente sempre tem que observar qual é a mensagem que a gente está passando para o nosso filho, né? Então, isso é extremamente importante. Tirza quer contribuir aí com alguma situação? Por enquanto, não. Tirza, não sei se você já é mamãe, acho que não, né? Eu tenho uma filha de 6 meses. Ai, que legal, parabéns. Tá Obrigada. numa fazenda bem gostosa, né? E, Tá. gente, a gente tende. Muita gente fala assim: filho criado, trabalho dobrado, né? Não deveria ser assim. Quanto mais eles crescem, mais gostosa deveria ser a nossa relação. Se a gente fizer tudo certo, esse é o caminho, né? Não deveria ser trabalho, não deveria ir aumentando, né, o trabalho. Mas vamos entender qual é a importância, né, da gente suprir essas necessidades emocionais das crianças, da gente fornecer esses 5 pontos para elas, né? Então, quando eu não supro essas necessidades emocionais, eu não deixo a criança se expressar, chorar, não dou o limite necessário, né? Não tenho essa questão do pertencimento, eu formo um emocional fragilizado, cheio de traumas, cheio de bloqueios que vão aí contribuir, que podem, né, contribuir até mesmo para um desvio de caráter. Por quê? Com esse emocional fragilizado, eu não consigo ensinar para o meu filho os valores. Lembra dos valores? Espirituais, valores morais, fé, honestidade, respeito, amor, né? E tudo que você valoriza aí na sua vida. E a gente traz prejuízos, né? Prejuízos sociais que vão certamente impedir essa criança, quando adulto, de conquistar tudo que ela queria conquistar. Impede, né, que ela realize os sonhos que Deus tem para ela. Por quê? Porque cria-se uma série de barreiras mentais, barreiras emocionais. Então, se eu desenvolvo uma ansiedade, essa ansiedade começa a me atrapalhar no meu dia a dia, eu não consigo dormir direito, não consigo ir trabalhar direito. Às vezes essa ansiedade evolui para um medo que mora aqui, né? E aí esse medo, às vezes, não deixa nem a pessoa sair de casa. Ou às vezes tem existe um vitimismo onde eu sempre acho que eu sou o coitadinho e todo mundo deveria resolver a minha situação, então eu não faço o que eu tenho que fazer, né, para conquistar os meus sonhos. E esse vitimismo, ele nasce, né, quando a gente não ensina esse conceito da autorresponsabilidade para os nossos filhos. E, então, assim, vai gerar uma série de bloqueios emocionais, e quando o meu emocional está bagunçado, eu não consigo levar bem nem o meu espiritual e nem o meu racional, né? Para pensar numa situação que te deixou muito perturbado, né? Mesmo a gente como cristãos, tem momentos que a gente perde a razão, né? Alguma coisa que, sei lá, às vezes algum parente que morreu, ou alguma enfermidade, né? De repente você está aí assistindo a gente e tem algum parente seu que pegou o Covid-19, né? E você ficou desesperado. Nessas situações onde o nosso emocional fica muito abalado, a gente não consegue raciocinar direito, ou não é? E a gente não consegue, às vezes, nem mesmo colocar essa situação para Deus. A gente, às vezes, se revolta com Deus, né? Então, a parte emocional bagunça as outras duas. O Emerson está falando aqui. E quando os pais não têm tempo para as crianças? Posso falar o que eu realmente penso? Pode, deve. Posso? Foi planejado esse filho? Foi ou não foi? Se vira, meu filho. Agora você tem um filho, você tem que separar tempo para ele, né? Se você deseja que essa criança cresça, né, na presença de Deus, que ela tenha os valores que você tem, que ela tenha, né, preze aí pelo respeito, pela honestidade, pela fé, enfim. Se você quer que ela cresça uma pessoa saudável, uma pessoa de bem,
preparada para a vida adulta, você tem que assumir o controle dessa situação. É você quem tem que ensinar tudo que o seu filho precisa saber. Às vezes a gente acha assim, aprende sozinho, né? A criança aprende sozinho. Meus pais não me ensinaram, por que eu tenho que Ou ensinar? coloca na conta da escola, né? A escola ensina, mas qual ensino que a escola vai dar para o seu filho? É o mesmo que você daria? É a luz da palavra, né? Exatamente. Temos E mais aí, um comentário aí também. aí a gente precisa se preocupar também em duas situações, né? Primeiro, se você não ensinar, alguém vai ensinar. Pode ser a escola, pode ser um amigo. E aí, essa pessoa vai ensinar a mesma coisa que você queria que ele aprendesse, né? Se você delega isso, você vai ter que colher o resultado que vier e você não vai poder reclamar, né? Então, assim, aí quando chega lá na adolescência, aí o pai reclama, o pai e a mãe reclama. Onde foi que eu errei? Errou que você não tomou conta da situação. Você não. Vocês perceberam o que eu falei desde o começo? Que existe um processo, né? Existe um processo. Então, primeiro a gente nasce uma emoção, né? A gente tem um padrão emocional, nasce uma emoção em mim, dessa emoção vem um pensamento, esse pensamento me faz ter uma atitude e essa atitude gera o meu resultado. Se eu controlar todo esse processo, eu controlo o resultado. E eu preciso ensinar o meu filho a fazer o mesmo, né? Faz sentido isso ou não? Não sei se todo mundo aqui pegou desde Para o mim faz começo. todo sentido. Temos mais uma pergunta que eu vou ler para você. No exemplo do brinquedo, eu posso dar a primeira vez, né? No caso, voltando em casa, pegando o brinquedo e explicar para a criança ficar mais atenta da próxima vez e que não vou dar da próxima vez, pelo que eu entendi. Sim, sim. Sempre a gente também nunca pode cobrar da criança algo que eu ainda não ensinei, né? Então, primeiro eu preciso ensinar, depois eu cobro. Se você já ensinou que, olha, é você quem tem que lembrar das coisas que você precisa colocar na sua mochila, por exemplo, se você já ensinou para ela, se você continuar fazendo esse papel por ela, ela nunca vai aprender, né? Agora, se você ainda está naquele processo de ensinar, claro, né? Ensina. Usa os exemplos do dia a dia, né? Poxa, esqueceu? Olha, filho, papai vai agora voltar e buscar o seu brinquedo. Mas essa responsabilidade é sua. Da próxima vez, você precisa lembrar, tudo bem? Tudo bem. E se você não lembrar, vai ficar sem, tudo bem? Tudo bem. Ok, Edmar? Tranquilo, né? Porque seria insano a gente cobrar algo da criança que a gente ainda não ensinou. Por isso que é importante a gente observar o nosso filho. E uma coisa que eu ensino, né, para as minhas alunas é a gente ter a nossa lista de valores pessoais, a gente conhecer realmente os nossos valores e ter essa lista pregada na porta da geladeira. E usar ela como se fosse um checklist, uma bússola, né? Aí todo dia você vai lá e lê, fala, será que eu estou ensinando meu filho isso daqui? Será que eu estou ensinando meu filho a acreditar em Deus? Será que eu estou ensinando meu filho a ser uma pessoa de bem? Será que eu estou, né? Cada um tem a sua lista de valores pessoais aí. E a gente precisa prestar atenção no que a gente está fazendo, né? Para conseguir entender se a gente realmente está indo pelo caminho certo. E agora que vocês sabem, né, que tem 5 necessidades emocionais, já faz uma outra listinha aí das necessidades emocionais. Será que eu estou acertando isso daqui com meu filho, né? Legal, Edmar. Tem outras perguntas aqui. Eu tenho que tratar a criança como rei, ou que a gente ouve, vou dar para ele, ela, tudo que eu não tive. Deixa eu ver se eu entendi, Emerson. Você está me perguntando se a gente deveria, né, tratar a criança como rei? É isso? Foi isso que você entendeu também? Foi que eu entendi. Eu acho que ele colocou assim, ou que a maioria dos pais falam, né? Vou dar para ele o que eu não tive. Mas aí eu acho que entra o como. Como você vai dar para a criança, ou como você vai explicar para ela isso que você não teve. Legal. Olha só, a primeira coisa que a gente precisa pensar aqui, né? Tudo que você não teve é exatamente a razão porque você é quem você é hoje. Você teve que vencer todos esses desafios,
porque você não teve coisas que você achava importante na sua infância, você teve que desenvolver uma certa resiliência, você teve que aprender a se virar com o que tinha. E isso fez de você quem você é hoje, né? Então, para pensar se realmente isso tudo que você quer dar para o seu filho é importante, né? Porque se a gente não ensina o nosso filho, isso está dentro da necessidade de autonomia, tá? É que eu não consigo aqui explanar tudo isso, né? Lá dentro do curso que eu faço com as mães, a gente usa 5 aulas para conseguir, uma aula para cada, né? Necessidade emocional aí. Mas isso está dentro da necessidade de autonomia. Eu preciso ensinar o meu filho ele conquistar o que ele quer, né? Então, assim, poxa, de repente eu posso comprar um presente para ele de R$ 300. Isso vai realmente ajudar ele? Né? O meu filho tem 5 anos e ele tem um cofrinho. E todo dia ele tem que trabalhar para colocar dinheiro no cofrinho, né? E o trabalho dele é arrumar os brinquedos dele e no final de semana ele limpa os brinquedos. Isso é o trabalho dele. Fez o trabalho direitinho todo dia? Ele ganha R$ 2. No final do mês, ele tem lá R$ 60 que ele pode usar para comprar o brinquedo que ele quiser, né? Lembrando que ele tem só 5 anos, então se o filho for maior, pode dar um salário diário aí, né? Um pouquinho maior, quem quiser adotar essa ideia. Mas foi a maneira que eu adotei aqui, né? Cada caso é um caso, cada família é uma família, mas foi a maneira que eu adotei aqui para ele criar essa autorresponsabilidade, essa autonomia. Tem lá no cofrinho o dinheiro que você precisa para comprar o brinquedo que você quer? Não, não tem. Então não tem brinquedo, né? E aí às vezes ele fala, mas mamãe, não tem mais trabalho para hoje? E aí a gente inventa um outro trabalho para ele conseguir aumentar, né, o dinheirinho dele lá. Deixa eu só ver se não tem mais alguma pergunta aqui. Legal, pensei que estava errada quando falo para as minhas filhas que tem que ter responsabilidade com os brinquedos da escola. Sim. No final das contas, qual que é a função do pai e da mãe? É ensinar o caminho para a criança, né? Ensinar esse caminho para que ele consiga viver a vida adulta, né? De maneira saudável. Então, se você não ensinar, ele não vai aprender. É ilusão a gente achar que aprende sozinho. Não aprende sozinho, né? Principalmente nos dias de hoje, quem está aqui que é pai, que é mãe, quando você era criança, você tinha celular o dia inteiro? Você tinha televisão disponível o dia inteiro, né? Então, assim, televisão, acho que até sim, né? A gente já é da época aí da televisão. Ou sou só eu que sou velhinha aqui? Eu já tinha. Mas, o primeiro computador em casa, a gente foi ter quando eu tinha 15 anos. Né? Então, assim, minha infância não tinha celular, não tinha computador. E a gente sobreviveu, não sobreviveu? Né? Muito melhor do que eles. Só que com essa questão da internet, tudo muito fácil, a gente não está conseguindo dar essa responsabilidade para os nossos filhos, né? Essa autonomia também não tinha, né? Era lá da roça, eu também. Cresci também na fazenda, né? E mesmo na cidade, né? Parte do tempo a gente ficava na fazenda, parte na cidade, mas não tinha, não, né? Mas vamos lá. Então, eu só queria saber se ficou claro, né? Então, quando a gente... Vamos falar o outro lado da moeda, né? Quando a gente consegue suprir essas necessidades emocionais na criança, a gente consegue criar um emocional forte, saudável, aquela criança que não se abala com nada, ela pode sofrer bullying na escola, que vai estar tudo bem, ela pode sofrer um acidente, ela pode perder alguém, que ela vai conseguir superar isso, ela consegue ter resiliência, ela consegue ser persistente para ir atrás do que ela quer, né? E não tem empecilho para ela. Quem aí conseguiu já, né, criar esse emocional forte e saudável? Quando a gente tem esse emocional forte e saudável, isso vai proporcionar um ambiente mental ideal para que a criança desenvolva todo o seu potencial, inclusive na parte espiritual, né? Porque a nossa relação com Deus, isso é muito importante. A gente acha muitas vezes que a nossa relação com Deus, é algo sobrenatural. Não, é algo extremamente racional. É algo extremamente racional, né? Tudo que está na Bíblia, pensa na pessoa de Jesus. Jesus fazia alguma coisa pela emoção? O que é que vocês acham? Quero ouvir vocês agora. Claro, a meu ver, ele fazia muita coisa.
que é que ele fazia pela emoção? Bem, começando da oração, né? Ele conversava com Deus, isso já ajuda muito na emoção. Ele conversava com os amigos dele, com os discípulos, e ele lia a Bíblia e outras coisas. Mas Mas será que tudo isso era um movimento emocional ou racional? O que é que você acha? A gente está aqui para discutir, tá? Não tem problema se a gente falar coisas diferentes aqui. É até bom, né? A gente abrir os nossos horizontes. para mim é os dois. Não sei, mas para mim é os dois. Entraria um pouco dos dois, mais no período racional do que emocional, mas é os dois porque é tudo junto, ligado. Sim, nós somos um. Tá tudo aqui dentro misturado, né? Mas pensa ele lá na cruz. Pensa quando Judas beijou, né, o rosto dele, que ele sabia que ele ia ser traído. Será, né, que ele. E se a emoção tivesse tomado conta ali? Né? Se fosse qualquer outra pessoa ali no lugar de Jesus, será que ele teria conseguido manter esse equilíbrio emocional? Nosso equilíbrio emocional, ele vem da razão, né? A gente é racional. Eu penso, né? Isso é muito importante. Isso é o princípio do gerenciamento das emoções. É eu pensar antes de agir. Aquela raiva, de repente Jesus sentiu raiva ali, a gente não sabe, né? Ou ele pode ter sentido compaixão, né? Ele sentiu alguma coisa ali quando veio aquele beijo da traição, né? E aí ele pensou antes de agir. Tá, o que é que eu faço com essa emoção aqui agora? Para que a situação, para que eu continue deixando, né, meu pai agir aqui e me levar para o Calvário que eu tenho, é para lá que eu tenho que ir, né? Acredito que como homem tinha emoção, claro, a gente nunca vai conseguir ser 100% racional, né? Porém, a razão era maior e prevalente. Mas é importante, a gente nunca vai conseguir deixar a emoção 100% para lá, porém, quando a parte racional do cérebro está funcionando, a emocional dorme e vice-versa. Né? Já tentou conversar com alguém que está no auge daquela fúria? Não tem conversa, né? A pessoa entrou no modo sobrevivência. A parte racional dela não está funcionando. Não tem oxigenação que deveria ter nesse momento de raiva, né? Isso. Entrou no cérebro reptiliano, né? Entrou no modo sobrevivência. Eu preciso me livrar dessa situação aqui. Não tem nada racional nisso, né? Mas, gente, podem colocar aí as perguntas, tá? Queria saber se ficou claro a questão assim. A gente tem nas nossas mãos, né, um manual excelente que contém todas as informações que a gente precisa para viver uma vida abundante de alegria, de realizações, né, que é a Bíblia. Só que eu não preciso somente ler a Bíblia, eu preciso meditar, né? Cada texto trazer ali para aplicação no meu dia a dia, né? E quando a gente fala das crianças, por que eu resolvi trabalhar com isso, né? Com as mães, na verdade. Porque eu entendo que são as crianças o futuro da nossa vida, né? Eles que vão crescer depois, eu vou ser velhinha, eu vou morrer, quem vai ficar aí? Meu filho. Né? Então eu preciso criar nele. Eu preciso criar nele um novo eu, né? Para que ele consiga, claro, desenvolver todo o seu potencial, né? Tudo que ele nasceu para viver. Os nossos filhos não são extensão da gente, eles não têm que cumprir os nossos, né, quereres, os nossos prazeres, né? Então, papai e mamãe aí que já está pensando em colocar o filho na faculdade X ou Y, deixa ele escolher, né? Lembra da necessidade de respeito aos sonhos? Deixa ele escolher, né? E sempre levando ele para o caminho do relacionamento com Deus. Porque aquilo que não tiver ao seu alcance, Deus vai fazer, Deus vai falar com ele, Deus vai mostrar, né? O Espírito Santo. Concorda comigo? Concordo. Eu tenho uma pergunta aqui. O que o isolamento, né, dos filhos nos quartos trazem para os mesmos e para os próprios pais no futuro?
Quando a gente dá um celular na mão do filho, a gente fala, ah, tá quietinho, tá tudo bem, né? E só que a gente não tem o controle do que ele está assistindo ali. E na verdade ele está num mundo que não existe, né? Ele está se relacionando ali com algumas pessoas virtualmente, ou mesmo que seja assistindo um desenho, um filme. Qual é o problema disso? O problema é que aquele não é o mundo real. Eu preciso ensinar o meu filho a viver no mundo real, né? Eu preciso ensinar. Teve um dia aqui em casa que faltou internet por 2 dias. Eu moro num condomínio. Gente, as crianças começavam a gritar, os pais brigando com os filhos. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Ah, estamos sem internet, né? Então, assim, por quê? Porque a gente já acostumou a deixar a internet educar os nossos filhos. Sim. Se você deixa a internet educar o seu filho, quando ele tiver um problema, ele vai recorrer para quem? Para a internet. O Google. Né? O Google. Salvador da pátria de hoje, o Google. E aí? O Google pode não ensinar para o seu filho o caminho que você gostaria, né? Então, menos telas, né? Mais relacionamento real é o que eu recomendo para vocês. Não sou contra as telas, tá? Tem alguns casos que eu atendo que eu recomendo tirar a tela 100%, mas são casos mais agravados de crianças que têm realmente transtornos de comportamento e a gente sabe que as telas afetam a parte cognitiva, então aí sim a gente recomenda tirar 100%. Normalmente, eu não costumo ser tão radical, né? Eu acho que tudo que é radical não é bom, né? Então, tem um equilíbrio, né? Mas se você percebe que o celular, que um desenho, um tablet, enfim, afeta o seu relacionamento com o seu filho, será que não seria interessante rever, né, essa questão? E conversar com ele? A gente tende a negligenciar, né, muito os nossos filhos. A gente acha que, eles não entendem. Ah, mãe, por que isso? Ah, porque eu tô falando. Não, explica, né? Seu filho, ele tem capacidade de entender, mesmo desde pequeno. Explica de uma maneira simples, mas explica, né? Eu tenho mais uma pergunta, eu acho. Olá. O que nós sabemos que na palavra tem a questão da correção, né? Não sei se entra muito no assunto da palavra, da palestra de hoje, mas tem a questão da correção. Só que o que eu pergunto, o que você entenderia por correção? Você entenderia como a vara ao bater ou uma conversa já resolve e não é necessário bater? Aí vai o conhecimento que os pais têm dos filhos, né? Eu sempre vou pelo caminho mais brando, porém eu não elimino a vara, né? Por quê? Tem crianças que só o conversar vai ser suficiente. Tem crianças que não, né? Então eu atendo muito casos de crianças com transtorno opositor, que são já aquelas crianças num nível de desobediência máximo. A gente ainda assim sempre vai tentar ir pelo lado positivo, né? Porém, não deu certo, eu preciso entender que eu não posso, de maneira nenhuma, deixar aquela hierarquia, né? Pais, filhos, se inverter. Eu preciso mostrar ali quem é que manda. E nesse momento entra a vara. E eu sempre falo que se você vai utilizar, mostra na palavra. Mostra por que você está batendo. É importante aqui, gente, se vocês optarem, né, pela correção física, não fazer isso na hora da sua raiva, porque você vai correr o risco de descontar a sua raiva no seu filho, né? A ideia é corrigir. Então ele tem que saber o porquê. Primeiro ele tem que ser avisado antes, né? Avisa. Se você fizer isso, a consequência é essa. Fez, vai ter que arcar com a consequência. Faz no momento que você estiver tranquilo, conversa com ele antes, explica, fala se vai apanhar por isso, né? Agora, existem outros caminhos? Claro que existem outros caminhos, né? Eu acredito que esse é o caminho mais, é o último recurso que a gente tem. É o último recurso que a gente tem quando nada mais funcionou, alguma coisa precisa funcionar, né? Então, eu acredito sim que a gente precisa educar o nosso filho, né? Então,
A correção faz parte e está dentro da necessidade de limites. Se eu não dou o limite para o meu filho, se eu não estabeleço esses limites, e existe uma maneira, né, da gente estabelecer esses limites, uma maneira saudável, né, para todo mundo aí também. Mas se eu não estabeleço esses limites, eu não estou dando a segurança que ele precisa. Isso é muito importante de ficar claro aqui. Ficou claro? Que o limite significa segurança? Quem é da roça aí é fácil imaginar. Pensa aí lá que tinha cerca, né? e o boi só pode ir até aquela cerca. É o limite de segurança dele, né? E se ele passar aquele limite, ele tá por conta e risco, né? Sim. A ideia do limite é mais ou menos essa. Outra pergunta. Como lidar com as crianças nesse período de pandemia e como ter o controle emocional? Então, vamos lá. Essa pergunta, como ter o controle emocional, é muito ampla, né? Então, é quase tudo que a gente falou aqui, né? É quase tudo. Então, assim, o que eu recomendo? Não negligencie as crianças, né? Tira um tempo para você ficar com seu filho, para vocês brincarem, para vocês conversarem, para você saber o que ele pensa da vida, né? Se for pequeno, entra no mundo ali do seu filho, né? Se permite entrar no mundo dele, conversa. Eu tenho certeza que você vai se surpreender, né, com as coisas que ele vai te falar. Se você der o seu tempo de qualidade para o seu filho, ele vai se sentir muito mais tranquilo, né? Crianças que são muito agitadas, muito hiperativas, né, muitas vezes, tira um tempo para você gastar energia com ela também, né? Aqui em casa a gente dança. Eu ponho música na TV e a gente dança até suar para poder gastar energia, né? Mas tem N coisas aí que você pode fazer. Competição de salto. Aqui o meu filho faz competição de salto à distância, né? Então, vamos ver quem pula mais longe. Tá gastando energia, né? Qualquer tempo que você tirar ali, seja para ler um livro com ele, seja para brincar um brinquedo ali que ele gosta, isso vai fazer toda a diferença. E ali, você nem percebendo, mas você vai estar desenvolvendo essa inteligência emocional no seu filho. Como desconectar para conectar? Desconectar o celular para conectar, Isso, né? A nossa... Simples. Método simples. Pega o celular, desliga, põe lá no outro cômodo e esquece dele por 1 hora. Depois você volta aqui e conta se funcionou. Aí a gente parece engraçado, né? Mas assim, a gente percebe que a gente está ficando viciado na tecnologia. Sim. Né? Se permita. Você não vai morrer, ficar 1 hora sem saber o que está acontecendo no mundo. Né? Se permita dar esse tempo. Finge que o celular quebrou. Ou deixa ele descarregar, né? Deixa sem bateria. Tem outras brincadeiras, né? Quando a gente fica sem energia. Eu lembro quando eu era criança, a gente inventava apagava as luzes, que acabou a energia, aí brincava de vela, fazia sombra com a luz da vela, aí ia brincar de Uno, aí usava também quebra-cabeça, pintava, nossa, um monte de coisa. Inclusive, essa questão do ócio, né, ela é muito positiva. A gente, às vezes, tende a achar que meu filho não pode ficar sem fazer nada. Então, ele ficou sem fazer nada, dá o celular na mão. Dá alguma coisa Não, gente, a gente precisa de um tempo sem fazer nada para processar as informações que a gente está aprendendo, principalmente a criança. Pensa que você levou uma vida inteira para saber tudo que você já sabe. Seu filho é pequeno, ele está no auge do conhecimento. Se ele é adolescente, também. Né? Até aí os 14, 15 anos, a criança está no auge de aprender tudo, de absorver tudo. Né? E a gente precisa desses momentos sem fazer nada. Se está te incomodando, sai de perto, mas deixa ele lá um pouco sem fazer nada. Né? Deixa ele desenvolver a criatividade dele para vencer esse ócio. Isso é extremamente positivo e isso vai ajudar, inclusive, nessa resiliência, né? Ele conseguir se acalmar quando ele precisar.
nessa inteligência emocional também. Ai, já fez de tudo aí? Até para fazer comida? Comida, gente, é uma terapia para as crianças. Deixa eles participarem, né? Tomando cuidado lá, para eles não chegarem perto do fogo. Mas aqui, quando eu vou fazer um bolo, é o meu filho que mexe, que quebra o ovo. E faz uma bagunça na cozinha, depois ele ajuda a limpar. Envolve, né, o seu filho nos afazeres da casa. Às vezes a gente acha assim, mas eu vou pedir para o meu filho limpar o quarto dele, né? Ele vai achar ruim, ele vai se sentir parte da casa, né? Faz um teste aí para vocês verem o que acontece. Tem uma, acho que é a última, pelo menos das que eu tenho aqui. Como perceber os sinais de ansiedade e depressão com crianças e adolescentes e como lidar com isso. Tá, quando é adolescente é um pouco mais delicado, porque na adolescência já é próprio, né, do adolescente aquele isolamento, né? É um momento de reclusão dele, que ele está olhando para dentro, ele precisa desse tempo, inclusive, né? E é um momento onde ele está com os hormônios à flor da pele, então tem mais aquela questão da desobediência, isso é natural, tá? Do adolescente, a gente tem que saber contornar essa situação. Quando que eu consigo perceber sintomas de ansiedade? Vamos trazer para a gente perceber se está trazendo prejuízos sociais. Eu acho que essa é a maneira mais simples da gente avaliar, né? Tá tendo dificuldade nos relacionamentos com os amigos, com a família, né? Tá tendo dificuldade no estudo, tá tendo dificuldade para dormir? Pode saber que tem alguma coisa atrapalhando aí da parte emocional, né? É importante a gente falar que ansiedade e depressão são praticamente dois opostos, né? Da ansiedade pode nascer uma depressão? Pode, mas a ansiedade é muito mais aquela parte da agitação e a depressão é mais aquela coisa da tristeza, da introversão, né? A depressão, o que caracteriza ela de maneira mais aparente é quando a pessoa ela perde a vontade, perdeu a vontade. Não tem uma motivação para acordar, para fazer o que tem que fazer, perdeu a vontade. Percebeu que seu filho está sem aquela vontade de fazer as coisas que ele precisa fazer? Então já liga aí um sinal de alerta, né? Lembrando que o adolescente ele tem toda essa questão emocional um pouco mais confusa, isso é natural, né? Mas se você é um pai e mamãe observador, que conhece o seu filho, você vai conseguir perceber quando ele está diferente. Por isso que é importante a gente manter um olhar um pouco mais apurado para o nosso filho. Seu filho não precisa só de comida na mesa, roupa lavada, escola paga. Não, ele precisa do seu olhar atento ali para ele e ensinando o caminho que ele tem que seguir, né? Faz sentido isso? Faz mesmo. Esqueci. E aí, assim, né? Se der tempo, a gente pode até falar um pouquinho mais sobre a questão da necessidade de pertencimento. Eu falo que essa questão da necessidade de pertencimento, quando a gente supre isso, né, é justamente onde a gente estabelece a conexão. Agora meu filho se sente parte da família. Agora ele se sente amado, se sente querido. Ele abre literalmente ele abre as portas do coração para você. E aí você consegue ensinar, né, todo o resto. Então, se tiver um tempinho, a gente pode até voltar nesse ponto. Temos mais um tempinho? Ou já estamos bem avançados aí no horário? Bem avançados. Bem avançados, né? Eu posso ceder um presente aqui também, se você me permitir, né? Eu posso, quem tiver interesse em saber mais, né, sobre essa necessidade de pertença, saber sobre as linguagens do amor, eu tenho um e-book sobre isso que eu posso ceder para vocês sem custo nenhum, né? Ou mando uma mensagem para mim, né, aí no inbox do Facebook, ou deixa um eu quero aqui que a gente
se vira para entregar para vocês depois, né? A gente manda aí no privado. E aí vocês vão ter essa clareza, né? De será que meu filho se sente pertencente, né? A família ou não? A Sheilinha disse que ela quer aqui. Uma pergunta. A irmã Carla também disse que quer. Eu vou ler a pergunta para tu. Tá, esses comentários ficam aqui, né? Porque depois eu posso pegar todo mundo que falou eu quero e mando para vocês pelo inbox do Facebook. Eu acho que fica. Fica assim, fica assim. Fica assim? Eu vou ler a pergunta. Eu tenho uma de 3 anos. Dias normais, ela passa creme dental no corpo e foge pela janela para brincar no parquinho. Às vezes dá vontade de sair correndo e pedir ajuda, mas aí o que faço na hora que ela fez isso? Ou o que devo fazer? Tipo, respirar bem fundo. Vamos lá, 3 aninhos, né? Então a gente tem que entender que com 3 aninhos, o que será que se passa na cabeça dela? Por que será que ela está agindo assim? Né? A gente precisa sempre ir na causa do problema. Será que ela está querendo chamar a sua atenção? Né? E se ela está querendo chamar a atenção, isso está bem relacionado à falta aí, né, dessa questão do pertencimento. Lembra que eu falei, quando a criança é muito carente, às vezes você até, poxa, faço tudo por ela aqui, mas ela não para de falar que me ama, ela não para de me abraçar, ela está sempre querendo mais de mim. É porque você não está dando o suficiente, ou não está dando da maneira que ela quer, né? Então, percebe isso. Tenta conversar com ela. 3 anos, gente, a criança já se comunica, certo? Já fala, já consegue expressar as coisas que ela tá pensando. Olhou para aquela situação, pasta de dente, né, no corpo, vai fugir pela janela. Não, vem cá, filha, peraí. Nossa, por que você colocou a pasta de dente no corpo? Né? Conversa, tenta entender o que está por trás. Sempre é esse olhar de observação. A gente sair do piloto automático e observar o que está acontecendo ali, naquele momento, né? E se você perceber que é uma carência, que ela está querendo chamar a sua atenção, você vai precisar encontrar uma maneira de dar essa atenção para ela do jeito que ela quer, né? Do jeito que ela se sinta aí, suprida nessa parte, tá? Normalmente, 3 aninhos é querendo chamar atenção, tá? A gente só não posso generalizar porque não conheço exatamente aí o seu contexto, tá? Certo? Então, temos mais comentários aqui. A Sandra disse que quer também. Ela disse que necessita da sua ajuda e a Sheila disse: percebi que o tédio nessa quarentena pode tornar as crianças bem criativas. No começo eu estava doidinha porque são 3, mas desencanei em deixar eles serem crianças e tem me surpreendido. Exatamente. Deixa a criança ser criança, né? Pensa na sua infância. Todo mundo que está aqui, a não ser que seja pai e mãe bem novinho, aí, né, cerca de 15, 16 anos, mas se você não é pai novinho, você tinha tudo ao seu alcance, assim, na sua infância? Você tinha celular na mão? Né? Você tinha televisão ligada o dia inteiro? Não? O que é que você fazia? Estimula seu filho a fazer o mesmo. Né? Estimula a criatividade dele, porque ele vai precisar dessa criatividade não só se ele for pintor de quadro, não. Ele vai precisar dessa criatividade para conseguir construir o negócio dele lá na frente, quando ele precisar, quando ele decidir, né, ser dono do próprio negócio. Ele vai precisar dessa criatividade para conquistar, de repente, o emprego que ele quer, né, para descobrir qual é a faculdade que ele quer fazer. Ele vai precisar dessa criatividade para desenvolver o propósito de vida dele, para cumprir o que Deus quer para ele. Então, deixa ele desenvolver essa criatividade o quanto antes. Né? O quanto antes você deixar isso, menos problema ele vai ter lá na frente. Né? Alessandra, essa criatividade também pode ajudar ele na questão da resiliência, não é? Porque sim, se eu não tenho desse aqui, eu vou usar da minha criatividade para conseguir um outro, não é?
Exatamente. Vai ajudar na resiliência, sim, porque uma vez que eu sei encontrar alternativas, eu vou saber encontrar essas alternativas para tudo na minha vida, né? Não só para o trabalho, não só para a parte amorosa, para tudo, né? Para tudo que eu precisar. Contribui, sim, muito bem observado. Preciso observar mais, a Carlinha está falando aqui. A observação é a base de tudo, né? E até o nome, né, dessa palestra que a Tisa deu aqui, o Reconectando Pais e Filhos, é justamente o nome do programa que eu tenho e nasceu justamente desse ponto que a gente falou aqui hoje, que é da necessidade de pertencimento. Porque eu percebi que tanto que é o primeiro ponto lá, né, que a gente trabalha, porque eu percebi que era essa porta de entrada, onde a gente estabelece essa conexão, né? Então, quem está muito perdido aí nessa questão, sinta-se à vontade de entrar em contato comigo, manda um oi lá no inbox, né? Vamos conversar, deixa eu ver onde eu posso aí ajudar vocês mais profundamente, tá bom? E vou mandar o e-book também para quem colocou o Eu Quero aqui. Se você ainda não colocou o seu Eu Quero, coloca aí. Que esse e-book já ajudou muita gente. Mais alguma pergunta? Eu acho que não. Então é isso. Queria agradecer, então, a oportunidade, né, de poder contribuir aí com vocês. Espero que eu tenha sido clara, né, o suficiente. Deu para entender o contexto do que eu quis trazer aqui para vocês? Deu sim, Alessandra. Muito obrigada. Nós, na verdade, que agradecemos, né, por você ter disponibilizado 1 hora e 20 minutos do seu tempo para nós podermos saber um pouquinho só, porque cada dos tópicos aí valeria por cada 1 hora, né? Você resumiu tudo pra gente. Mas é importante, pelo menos agora, vocês tenham uma visão geral, né? Você, como estudante, aí acredito que você já sabia muita coisa, mas às vezes isso é tudo muito novidade para os pais, né? E a gente está acostumado a não parar mesmo para pensar nessas coisas. Então, é importante a gente, pelo menos vocês sabem agora que tem um caminho, né? E que se a gente conseguir suprir aí essas necessidades emocionais e dar essa base espiritual para o nosso filho, a gente vai conseguir garantir que ele não faça parte daquela estatística que eu falei no começo, né? Que hoje 86% dos brasileiros sofrem aí de algum transtorno emocional. Por quê? Porque não foi ensinado, na verdade, no caminho que devia seguir lá na infância, né? Isso é muito triste. Mas não por pura falta de conhecimento dos pais, né? Não dá também para a gente julgar e nem culpar ninguém aqui, tá, gente? Não é essa a intenção. Não cabe a nós. Com certeza. Obrigada, Sheila. Conteúdo riquíssimo, tive muitas dúvidas esclarecidas e a base da Bíblia. Eu falo, quanto mais eu estudo, mais eu vejo, né? Que tudo está realmente ali na Bíblia. E se a gente se apegar, né, na palavra de Deus, tudo que a gente precisa saber está ali. Basta a gente ter esse olhar observador, né? Então, queria instigar vocês aí a terem esse olhar observador em tudo na vida de vocês a partir de hoje. Se eu tiver conseguido deixar essa sementinha no coração de vocês, eu já vou ficar feliz. Muito obrigadão, Alessandra. Fica com Deus. Um beijo para vocês. Ótima noite. Fiquem com Deus. Tô Tchau, tchau. o meu também, tá? O meu e-book. Então tá bom. Pode deixar que eu vou olhar todos os eu queros aqui e vou mandar para vocês aí no inbox, tá bom? Tá bom. Um beijo. Tchau, tchau. Um beijo, a paz. Tchau. A paz.